Boa noite a todos. Hoje é muito fácil vir aqui fazer a apresentação do conferencista, porque, além de conhecer relativamente, sei que a maior parte dos presentes ainda o conhece melhor, porque a Orquídea está muito completamente igual, está muito bem representada. Em qualquer dos casos, eu gostava de salientar dois aspectos. Um, a vocação, eu não digo tardia, porque ela se pensa que existiu da parte do amigo João Filipe pela história. Embora não tenha feito um percurso, digamos, igual para ter essa qualificação, portanto, ter a licenciatura em História na Faculdade de Letras de Lisboa, da Cidade de Lisboa, isso foi a consequência de um interesse que eu estou a liberdade de dizer que desde pequenino ele sempre teve pela Orquídea, pela história da Orquídea e pela história em geral. Estes são, de facto, um aspecto a salientar e a nosso ser. O outro aspecto, tão importante como o primeiro, ou se calhar até mais importante do que o primeiro, é a sua participação cívica. Portanto, na minha opinião, na minha modesta opinião, mas acho que tenho a certeza que é comum à maior parte dos presentes, tem sido uma das pessoas com uma presença e uma dedicação à participação cívica exemplar. Portanto, acho que a Orquídea, o Conselho de Nação e não só, vou alargar essa parte geográfica a todo o país, ficarão, de facto, graços ao exemplo que ele tem dado. Sobre a Orquídea, eu não avanço mais, porque ela é que sabe, não sou eu. Da Orquídea sei sempre pouco. E sei que ele tem informações muito interessantes e provavelmente até desconhecidas da maior parte de nós. Portanto, estou muito desejoso de ouvir, de ver e ouvir. Portanto, vou acabar agradecendo à Sra. Vereadora de nos acompanhar. Sei que o Sr. Presidente está fora do país. Agradecer ao meu amigo João Filipe por estar a participar connosco nestas atividades. Aliás, tem participado desde a primeira hora. E, antes de acabar, queria só informar da próxima conversa com. Esta conversa com o mês de abril terá lugar a 27 de abril, portanto, na última sexta-feira deste mês. É o direito penal e a defesa dos direitos fundamentais é o tema e quem vai debater esse tema será o Dr. Miguel Matias, portanto, ligado à parte, não sei se tem alguma relação com nação ou com o Conselho de Nação, mas já será ele que irá falar sobre a parte do direito. Muito obrigado pela vossa presença e mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Boa noite. E agora dou-lhe, ofereço-lhe a assistência.
Ora, boa noite a todos. Algumas das questões que vou abordar aqui pela sala que se me apresenta, algumas destas, muitos já ouviram falar, porque isso é uma particularidade que nós abordamos e gostamos que assim seja, é que efetivamente as pessoas em Ortiga conversam, não discutem, conversam umas com as outras, trocam impressões e quando existe um objetivo que interessa a todos, por norma aparece um líder informal e que consegue conciliar todo o esforço de um conjunto para atingir esse objetivo. Aquilo que nós vamos abordar, e eu faço questão de prevenir-vos já que vou iniciar em 1910 e terminar em 1928, portanto estamos a falar aqui de 18 anos por luta constante pela criação da freguesia de Ortiga. E no fundo, a luta política, sabemos, associava-se a outra, que era a luta da conquista, ou antes, a luta da construção e da criação das condições legais objetivas para que a intenção tivesse sucesso. Estamos a falar disso que vocês pensam, estamos a falar do cemitério, estamos a falar da fonte, estamos a falar do grande esforço que foi feito e foi colocado e posto a funcionar o registro civil, estamos a funcionar da escola primária, estamos a falar da primeira vez que logo em 1911, e já vamos depois abordar isto mais em pormenor, numa ata da Assembleia, numa ata de uma dada organização, é colocada ao seu ministro, ou antes ao seu governador civil, para ser colocada ao seu ministro a necessidade de construir uma escola e criar uma escola feminina em Ortiga, porque só na Ortiga havia 45 45 meninas em idade escolar, porque a masculina já funcionava. E desconhecia-se que havia no Mundo Novo, porque parte do Mundo Novo pertencia à freguesia de Mação. Portanto, é do trabalho que estes homens todos, e vou colocar aqui o nome de alguns, pelo menos aqueles que lideraram os processos, é desse trabalho de durante 18 anos que sai e é criada a freguesia de Ortiga. Não foi de forma fácil, por detrás há aspectos de que envolvem mesmo questões políticas da Primeira República, desentendimentos. Todos sabemos que no período da Primeira República nós em 18 anos tivemos 9 presidentes da República. Nós chegámos a ter primeiro-ministros durante 2 e 3 meses. Caía ao Ministério e ia logo outra vez. Portanto, nesta confusão toda é que este grupo de homens e de mulheres também, com certeza que elas estariam sempre por trás deles a apoiá-los, mas estávamos numa época onde efetivamente a igualdade ainda era uma coisa que nem se falava, não é? Portanto, mas a igualdade de género. Mas para vos dizer que foi nestas dificuldades todas que eles conseguiram levar por diante os objetivos. E o próprio, depois como veremos à frente, o próprio preâmbulo do decreto que cria a freguesia é muito claro nesse aspecto, referindo que satisfazia todas as condições para. Mas pronto, eu começo, como normalmente começo pelo princípio, não se quer cansar muito, porque esta coisa da história, como não a ensinaram na escola, às vezes é mais, desculpem o termo, é mais um sacrifício, é mais uma seca de que uma fonte de incentivo para querermos saber mais, mas eu vou começar pelo princípio, que é o quê? Uma particularidade que todos vocês já se devem ter apercebido. Em Ortiga, e em volta na freguesia de Ortiga, temos uma concentração urbana, clara. Em Alvega, isso não acontece. Temos Alvega e depois temos o Monte Galego, a Casa Branca, tudo às voltas. Nas Mouriscas, em 1705 e pouco, quando foi das memórias paroquiais, 1756, 57, o seu padre, quando escreve, diz lá, isto não é lugar nem aldeia, antes são 20 e tal ou 30 e não sei quantos casais. Portanto,
havia uma sede, que era a igreja, ainda hoje é o casal da igreja, que agora tem casas, na época não teria, né? Mas depois do resto era tudo em volta. A Ortiga foi diferente e continua a ser diferente. Também Mação, a Abobreira, ainda hoje mantém essa questão dos casais isolados. A Ortiga foi diferente, também teve os casais isolados. E é aqui que as pessoas nasciam, casavam e morriam em casais como vocês, se calhar, vou cá à frente. Reparem, Casal das Cabeças, conseguem ler? Nascimentos. O Manel, que nasceu no Casal das Cabeças. A mãe era de Belver. O João Fernandes, o João Marcos, que era o pai, era desse Casal das Cabeças, e a madrinha do Manel também morava no Casal das Cabeças. Isto em 1619. Em 1623, o Pedro. O Pedro nasceu na Xaloca. A mãe era da Xaloca, o pai também, e o padrinho, para não variar, também era da Xaloca. Quem é da Ortiga sabe, a Xaloca fica lá embaixo, e para quem não sabe eu esclareço. A Xaloca fica lá embaixo, próximo da estação de Alveiga Ortiga, que nessa altura não seria estação, naturalmente, era lá embaixo, junto à Ribeira. Em 1685, a Isabel nasceu no Val de Junco. O Val de Junco que ainda hoje existe, mas não é aquele Val de Junco que nós conhecemos quando se vai para a estação do lado esquerdo. Não, era o Val de Junco do lado direito. Verdadeiramente o Val de Junco era do lado direito da estrada que nós hoje levamos para a estação. Havia lá inclusivamente uma fonte. Em dada altura, nos registros paroquiais, até encontro um indivíduo que faleceu lá na fonte. Não sabiam de onde ele era, nem quem não era, apareceu lá morto. Foi lá beber água, com certeza, coitadinho, ficou lá, pronto. Portanto, isto para vos dizer que claro, cá está em baixo, a Maria Marques, a madrinha da Isabel, era do Casal da Ortiga. Portanto, estamos a falar de casais. Vejam, nascimentos. Da mesma forma, óbitos. 1620, a Maria Esteves, do Casal da Ortiga. O Lourenço Marques, do Casal da Ortiga. O outro do Casal da Ortiga. O Pedro, o Mateus Fernandes, das Cabeças da Ortiga. A Ana Marques, olhem, da Lomba. Vocês, Lomba, tenham cuidado os que são da Lomba, porque isto em 1622 já era alguma coisa. A Maria Dias, da Xaloca também. O Diogo Dias, do Val de Junco, novamente. Atenção, fala-se muita vez, eu não vou abordar essa questão hoje, nem quero abordá-la assim publicamente, como estamos a abordar, porque dá direito à discussão. Mas um dia hei de escrever sobre isso, se Deus me der saúde e tempo para isso. Reparem, em 1700, uma nota à margem do sepultado, do registro de óbito, está escrito do seu padre que está sepultado junto ao arco do Cruzeiro. Isto em Penhascoso. Dispôs por sua alma 5.000 réis. Para alguém que praticaria o judaísmo, ou uma zona judaica, não era assim muito normal, não? Bom, mas isto depois são outras conversas e outros negócios. Este estava sepultado junto ao Cruzeiro. Encontramos alguns bem mais tarde, do lado da Ortiga, que ao lado tem escrito pobríssimo. Sabem o que isto quer dizer? Quer dizer, foi lá sepultado no adro e ao lado a mensagem, a nota à margem não é deixou 5.000 réis, é escrito pobríssimo. E a expressão é esta, não estou a dar uma incorreção. Também o casamento. O Francisco diz, em 1626, da Xaloca, casou com um noivo Carlos Valhascos. Vejam, não havia ligações, mas as pessoas andavam a pé, ou de burro, ou de cavalo, ou de carroça, e tinham que ir trabalhar para qualquer lado. E ou uns iam para um lado, outros iam para o outro, os encontros davam-se. Claro que a mãe da noiva era a Maria Dias, e o pai da noiva era o Pedro Álvares. Bom, isto para vos dizer que, efetivamente, a Ortiga conheceu este processo de aglomeração populacional, um processo completamente diferente daquilo que aconteceu nos locais em volta e nos lugares em volta. A título de informação, quero dizer-vos que quando nós vamos aos registros paroquiais, os mais antigos que encontramos, os nossos mais antigos que encontramos, datam, estou a falar de Penhascoso, datam de 1600 e pouco. Foi a partir dessa altura, provavelmente, o seu padre passou a fazer o registro, ou foi obrigado a fazer o registro. Sendo que os registros paroquiais foram institucionalizados
no Concílio de Trento, que se verificou entre 1545 e 1563. Se eu vos estiver a cansar muito com estas coisas, vocês levantem o dedo e digam que eu passo à frente. Só que em Portugal, em 1536, já nas Constituições Cidonais de Lisboa, se colocava aos párocos a obrigatoriedade de registarem os batismos e os óbitos. As restantes dioceses definiriam a obrigatoriedade desses registros. A obrigatoriedade dos casamentos acontece depois daquelas. Primeiro foi os óbitos e os nascimentos. Porquê é que eu ponho esta ressalva? Porque amanhã alguém pode ir fazer uma pesquisa à Torre do Tombo, naturalmente, que é onde isso está, e encontrar lá registros de final do século XVI, 1500 e pouco. E depois dizem assim, o João disse que foi a partir de 1600 e pouco. Pois, aqui em Lisboa foi a partir de final do século XVI, 1500 e tantos. Só que deixaram ao critério, e Trento deixou ao critério das dioceses, a implementação da obrigatoriedade em cada uma das suas dioceses. Vamos lá ver. Eram necessárias várias coisas. Era necessário ter um padre que soubesse ler e escrever bem. Ponto. Depois era preciso dinheiro. Era preciso dinheiro para comprar livros. Aqueles livros que nós hoje consultamos, não é? São os originais, são os livros originais. Aquilo são quase, como é que vos dizer? E as folhas de papel é uma grossura espetacular. Portanto, deviam ser bastante caros para perdurarem também no tempo. Daí que cada diocese, conforme ia podendo, é que ia levando a efeito esses aspectos. É claro que, por volta de 1725, essas referências começam, em relação à Ortiga, começam a rarear. E começam a rarear, e o que é que nós começamos a perceber? É que, quer nos registros paroquiais, quer nos registros notariais, onde as escrituras de compra e venda, portanto, também são registadas com a morada dos indivíduos, que vendiam, ou compravam, ou que arrendavam, nós começamos a encontrar só Casal da Ortiga, Ortiga só, por exemplo, e aqui além, efetivamente, o Val de Junco, porque continua a ir lá alguém morar. Deixámos de tropeçar com morador nas cabeças, morador aqui ali além, morador na Ortiga. E Estreia tem outra coisa até do espaço geográfico da Ortiga. Começam a aparecer muitas referências em escrituras, onde diz que fulano tal vendeu a propriedade tal assim. Olha, uma delas, que me lembro bem, na Cova do Rei, no campo da Ortiga. Reparem, a Ortiga deixou de ser um simples casal, não é? Para ganhar, e estamos a falar de início do século XVIII, para ganhar designação de abrangência territorial já. Estão a fazer entender, sendo que cá em cima estaria o aglomerado. Ora bom, este sentido associativo da aglomeração e de associativo leva naturalmente a que as pessoas contactem mais umas com as outras. E reparem, fosse por que motivos fossem, eu volto atrás, fosse por que motivos fossem, houve motivos efetivamente para as pessoas se juntarem num dado local, essencialmente na Ortiga. Razões de ordem diversa, provavelmente. Ou o desbravar dos vales por aí acima levou a que fosse mais perto da Ortiga propriamente, Ortiga, lugar, deslocarem-se para o Brés, para o Belo, para o Valgrande, por aí acima, desbravando, não é? Do que vir lá debaixo da chalupa, um dia perdeu as botas, para isso, fosse inclusive por outra coisa e, se calhar, até por isso. Estamos a falar de uma época onde as paróquias e as igrejas despertavam um grande interesse e despertavam o interesse da aglomeração e estar próximo do espaço sagrado, chamemos. É que, e agora, contrariamente àquilo que vão dizendo por vezes em quando, eu tenho aqui um registro paroquial, tenho aqui um registro de um casamento, que diz assim, aos 14 dias do mês de outubro deste presente ano, aquilo lá antes era o escrito, olha aquilo que nós temos que ler para passar para aqui, agora para o papel, do ano de 1787, na capela do Senhor São José do Casal da Ortiga, com licença do reverendo doutor Acepreste José de Oliveira Castanho da Vila de Abrantes,
feitas as denunciações na forma do Sagrado Concílio Tridentino e a constituição deste bispado, em presença de mim, o padre João Veríssimo de Oliveira Seixas, cura nesta igreja da Nossa Senhora do Pranto, portanto, ele foi do Penhascoso a Ortiga, deste lugar de Penhascoso e das testemunhas que presentes estavam, o reverendo Dr. Manuel Xavier da Vila de Abrantes e Manuel Mendes de Oliveira deste dito lugar Penhascoso. Estão junta muita parte do povo, celebram o matrimónio por palavras de presente em face da igreja, José Marques, filho de Manuel Marques Mariano e de Maria Marques, naturais e moradores neste dito lugar, Penhascoso, e Maria Maia, filha de Manuel Marques, natural desta freguesia, natural deste lugar, e de Sebastiana Maia, natural e moradores no dito casal da Ortiga, desta dita freguesia, e por verdade fiz este termo que assinei com as ditas testemunhas que presentes estavam, supranomeadas e abaixo assinadas, Penhascoso, dia, mês e ano de supra. O cura João Veríssimo de Seixas assina, o padre Manuel Xavier da Rocha assina e o Manuel Mendes de Oliveira também assina. Bom, como vocês têm visto, lido em várias revistas, a igreja da Ortiga e a capela da Ortiga foi construída em 1800 e pouco, com tal José Pires ou Joaquim Pires ou qualquer coisa. Como veem, não há nada, eu quando falo, não é pelo disto, eu procuro a documentação. E a documentação está aqui. Em 1787 já existia a capela do Nosso Senhor de São José, em Ortiga. Portanto, estamos aqui, e eu interpreto isto como mais um fator, não é, que apoia, que vai no sentido de justificar a união, o largar dos casais. Poderá haver outros de segurança, por exemplo, as pessoas nos casais sentirem-se menos protegidas e estando na aldeia, mais próximas umas das outras, mais se protegiam. Mas também, efetivamente, estes aspectos do sagrado, e sabemos que na época a distinção, ainda em 1700 e tal, a distinção entre paróquia civil e paróquia católica não existia. A paróquia católica era a que definia o território de abrangência. Portanto, é natural que, efetivamente, aspectos desta ordem também viessem a influenciar a aproximação das pessoas e o aglomerado populacional. É claro que começam a surgir aqui também, por esta altura, 1600 e tal, com mais, e as referências que encontramos são a partir, sensivelmente, dessa altura, 1500 e pouco, 1600, as pesqueiras, na sua construção, por se tratar de projetos de execução financeira elevada, são bons exemplos de trabalhos e de investimentos efetuados em conjunto. Quantos de vós não sabe, ou não é detentor ainda, de um 12 aves de uma pesqueira qualquer lá no Ortiga? Ora, um 12 aves, no mínimo a pesqueira tinha mais 11 proprietários. Portanto, juntavam-se 12 pessoas num dado local, com esforço, com trabalho, com dinheiro conjunto, e depois cada um ficava com, lá dividia, qual eram os dias da semana que ia pescar. Portanto, e muito poucas pesqueiras estão em nome individual. Só conheço 2 ou 3, aliás, há pouquinho falava nisto, em 1800 e pouco. Houve alguém que fez esse levantamento, alguém da época que não era hidráulica, mas pronto, o equivalente à hidráulica, eram os guarda-rios que faziam, já existia nesse tempo, fizeram em 1800 e pouco, fizeram o levantamento dos donos das pesqueiras todas e dos donos respectivos. Da margem direita da Ortiga, só 2 ou 3 é que eram de proprietário único. Uma delas é Nicola, que todos já da Ortiga já ouviram falar, que é no Pedregal das Lagoas, que era de uma senhora aqui de Mação. Está identificado como sendo uma senhora de Mação. Hoje não sei de quem é, mas naquela altura era só dela. E havia outra que era, todos vocês conhecem também, que era a pesqueira do Jorge. A pesqueira do Jorge, o Jorge era um homem de facto, quando veio para a Ortiga, com capital financeiro elevadíssimo, portanto com uma fortuna razoável, e enfim, aquilo que fazia. Para quem não conhece, o Jorge foi o homem que construiu naquela quinta lá debaixo da estação, aquele celebre prédio de estilo fim de século XIX, né? Pronto. Ele veio para ali em 1900, veio por ali em 1918, por ali assim, mais ou menos, e adquiriu a quinta e mandou construir o palácio. Em frente também tinha uma carpintaria, uma serração de madeiras.
do outro lado, onde moram hoje os Durões, era uma serração de madeiras, que também lhe pertencia, enfim, portanto, os investimentos que fazia eram próprios, eram dele, era só dele. Outro também, que todos vocês conhecem, e este aqui também, enfim, é comum, todos conhecemos, porque o Sr. Leonel Morato, aliás, publicou esta escritura, que é a partilha das águas do Val da Ortiga. Ele publicou a partilha das águas do Val da Ortiga de 1876. Mas como esta água da vala, eu falo nisso à frente, como esta água da vala, haviam outras valas, que nós temos aqui. Então, a do Val Grande, quem não se lembra do Val Grande, a do Val da Palha. Do Val da Palha até havia uma por um lado, outra por outro. Havia uma do lado direito do Val e outra do lado esquerdo. A da Feteira, que vinha da Feteira, servia à área da Galhofa, da Horta das Barreiras, da Caliça e do Correlinho. Vinha até ao Correlinho. Para falarmos nas mais extensas, são bons exemplos de tal espírito. Não estamos a falar de valas de água comum de centenas de metros, algumas têm quilómetros. E as pessoas faziam as suas partilhas, e por aí, para o país fora, matava-se gente por uma gota d'água. Na Ortiga, acho que houve alguns que se mataram, mas nem foi por água, foi por outras coisas. Pela água sempre se entenderam. Discutiam, porque cortaste 2 minutos ou 5 minutos antes de mim, isso, às vezes discutiam. Agora que efetivamente a divisão era feita, e estamos a falar de dezenas de pessoas, era feita. Portanto, havia aqui por detrás, e eu trago isto à colação, porque havia aqui por detrás já, nesta comunidade, um elevado espírito associativo. Aquilo que eu não consigo fazer sozinho, eu tenho que procurar fazer com alguém, não? E, normalmente, quando havia um interesse comum, como vos falei há pouquinho, aparecia um líder, ou um grupo de líderes, 2, 3, 4, vamos com isso por diante. E iam mesmo com isso por diante. Ora bom, também não é por acaso que a Ortiga está situada onde está. Reparem, mostrei-vos aqui uma fotografia tirada do largo da igreja, da capela do Senhor de São José, hoje, e a partir do século XIX, 1800 e tal, meados do século, é que terá eventualmente, isso não tive hipótese, porque o Padre Armando eu não consegui chegar lá ainda, mas ainda não tive hipótese, mas se calhar um dia chego lá, quando é que passou a ser a capela de Nossa Senhora das Dores. Terá sido com alguma reestruturação, com alguma reformulação, e se foi com reformulação, conseguimos saber a data, mas ainda não tenho bem preciso isso. Ora, mas o que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é que isto não são 2 janelas, são 2 portas abertas para o exterior. O rio, com estrada movente, como navegável que era, o Armando Castro, que era foi um grande descobridor que se dedicou à história económica, catedrático da Universidade do Porto, designava, designou nas suas obras, designou todos os rios navegáveis como estradas moventes da Idade Média e da Idade Moderna. Estradas moventes porque com os barcos é que se faziam essas coisas. Nós, a Ortiga, a partir de, vou ver aqui a data, mas foi a partir de 1891, se não tenho erro, começou também e passou a ter também acesso à via ferroviária. Olhem, meus amigos, mas para vocês verem como a cultura é e como os hábitos são e como as coisas custam a ser assumidas verdadeiramente, reparem, todos vocês, alguns deles que aqui estão na sala, ainda conheceram este homem, o tio Evaristo Parente. E o tio Evaristo Parente, com o irmão, com o Joaquim, formavam uma companhia estamos a falar nesta fragata. Aliás, eram os parentes fragateiros. Reparem, estamos a falar de um documento que foi emitido em 1938, renovado, porque é renovado, tinha lá por trás, não dá para... mas tinha lá por trás as condições a que ele tinha que obedecer para saber nadar, saber isto, saber aquilo, tudo bem. E em 1938, não é, ele ainda fazia trabalhos tejo abaixo e tejo acima, com
com linha ferroviária a funcionar ali ao lado. Porque era mais barato? Não sei. Porque é difícil as pessoas habituarem-se às coisas novas? Não sei, talvez. Mas o que é verdade eu trouxe só por curiosidade para verem até que ponto, até 1940, sensivelmente, se utilizava o rio ainda como estrada movente. Sim. Aquela fotografia que vimos anterior a esta é do nosso herói Lidl. A qual esta? Esta não, é minha. É parecida. Não, mas é que se o senhor for lá... Não. Se o senhor fitar... Aqui não havia poluição ainda. Se o senhor for lá tirar a fotografia ao local onde nós tiramos, é isto que o senhor tira, desde que o Tejo leva esta água. Eu tenho lá outras que não quis pôr aqui. Porque... Esta fotografia é de... Ora, estamos em 2018, é de 2010. 2010. Mas tem lá algumas mais recentes, não é assim, onde passamos aqui a pé, de um lado ao outro. Pronto. Aliás, essas bem recentes. Pronto. Esta não. Esta foi a título de exemplo que não mostrar um caminho de pedras e depois a seguir uma licença de arraios de barco, não, uma carteira de arraios de barco, só se fosse para limpar o rio, né? Mas esta fotografia, se o senhor for lá com um dia normal de água, do largo da capela lá da Ortiga, é esta imagem que o senhor capta perfeitamente. Eu lá atrás, e permitam-me que eu volte lá atrás, só para vos mostrar uma coisa, que eu devia ter começado por aí, que é, nunca, enquanto andei no secundária e até no 12º ano, alguém colocou a questão, para que serve esta coisa da história? Para que serve? É que, normalmente, nós só nos interessamos quando sabemos o porquê das coisas. Para que serve? É Carlos quem escrevia, e com toda a razão. É que, conhecendo o passado, melhor compreendemos o presente e perspectivamos o futuro. Isto por um lado. Se eu conhecer o que é que aconteceu antes, eu se calhar percebo o que é que está a acontecer isto agora e, se calhar, ou sozinho, se for um caso meu, ou em conjunto e em grupo, eu procuro encontrar soluções para os problemas, né, que a história nos mostrou que, se continuarmos assim, vamos lá dar. Estão-me a fazer entender, não estou? Pronto. Isto é um aspecto. Outro aspecto ainda. O Jorge Lefebvre, que era um historiador da nova história, portanto, do século passado, dos anos 30, escrevia então que a história é a memória do género humano, a memória, o que lhe dá a consistência de si mesmo, isto é, da sua identidade no tempo, desde a sua origem, vivendo em sociedade e em dado espaço. Aquilo que eu vos acabei de dizer é, conhecendo-me, não é conhecendo-me, é conhecendo a sociedade a que eu pertenço e como ela funcionou ao longo dos anos e ao longo do tempo. É por consequência, enquanto memória coletiva de um povo, o seu fator identitário. Isto que nós estamos aqui a falar e que vou continuar a falar a seguir, funciona como um fator com que todos nós nos identificamos e não há aqui ninguém, de certeza absoluta, que, pelo menos da Ortiga e fora da Ortiga também, que não perceba que aquilo que nós estamos a falar, esse espírito associativo, ainda hoje preside na Ortiga. Não é? Desde a Liga, com as suas asas de galinha aberta, a dar guarida à Associação de Regantes, que não tem sede própria, mas tem sede na Liga, estão lá, estão na Liga. Há o grupo desportivo, Rapaziada Nova, não tem sede própria, mas tem lugar na Ortiga, tem espaço na Ortiga. A Associação de Caçadores, uma das primeiras reservas associativas a nível nacional, quando surgiu a lei. Onde é que tem a sede? Na Liga. Portanto, para lá disto, os olivicultores, onde é que estão? Lá está os olivicultores. Os amigos da estação, lá estão também com os seus objetivos. Reparem, estamos a falar de uma comunidade, efetivamente, muito tocada pelo espírito do associativismo. Há um objetivo, individualmente não consigo chegar lá, como é? Diz-me respeito a mais, diz-se senhora, então vamos por aí. Aliás,
Eu tinha confidenciado isto ao Dr. Mário Mota, mas vou dizer-vos já agora porque vem a talhos de foice. Nós estamos aqui a falar sobre o 90º aniversário da freguesia de Ortiga. Fica aqui o desafio para o próximo. Eu vou terminar com o nascimento da Liga Regional de Movimentos de Ortiga. Fica aqui o desafio para o próximo ano, que foi em abril de 29, para o próximo ano, vamos fazer algo parecido com a história da Liga, que é tão rica a nível de fazer crescer a Ortiga como estes foram. Só que estes foi com um objetivo muito claro, que foi de lhe dar uma figura jurídica capaz de se autonomizar e de fazer a vida por si mesma. A Liga, para fazer aquilo que a Junta de Freguesia não conseguia fazer, porque, sendo considerados por todos como quase a Rússia do Conselho de Mação, não é? E era, naturalmente não estava nas boas graças de quem tinha o poder. Estamos a falar em República. Deixa isto depois. A Liga assumiu o papel de construtora dos equipamentos que a Ortiga necessitava, que a Junta de Freguesia não conseguia fazer. Estamos a falar do Largo, em frente ao Oliveira Casquilho, à fonte. Foi comprado e feito pela Liga, com o apoio do João de Oliveira Casquilho, é bom que se diga. Não passa para a cabeça de ninguém. O telefone público, para ser instalado na Ortiga, foi a Liga que teve que entrar com o dinheiro, para num tempo, os responsáveis dos telefones, da companhia dos telefones, vinham lá pôr o telefone público e mais, como condição, tinha que ter um consumo, um gasto mensal de X. Se os telefonemas não atingissem aquele X, a Liga comprometeu-se a pagar a diferença e pagou a diferença várias vezes. Quando estamos a falar na ponte lá embaixo, junto ao Lagar do Machado, porque as pessoas quando iam para a estação, o caminho mais próximo, sem estrada, porque não havia, a estrada que vocês conhecem hoje é dos anos 50, eu andava na escola já quando ela foi feita, lá embaixo, junto ao Lagar do Machado, as pessoas tinham que saltar de pedra em pedra quando o Ribeiro do Porto levava muita água, não é? Lá embaixo na várzea. Pois foi com o dinheiro de umas festas e com os donativos das pessoas que foi construída aquela ponte. Há uma outra ponte, na Ribeiro das Hortas, ali perto de Mora Zé Maria, que foi construída com o dinheiro obtido com a festa dos Joaquins. Toda a gente se lembra, os Joaquins da Ortiga, um ano qualquer, lembraram-se. Este ano são os Joaquins que vão fazer a festa. E por detrás da festa havia sempre um objetivo, para que os lucros da festa vão fazer isto ou vão fazer aquilo. Sempre sobre a alçada da Liga, naturalmente. E assim fizeram, e hoje, na Rua do Porto, está lá um recantozinho, não é? Esse recantozinho está lá porque não quiseram destruir a pontezita que lá estava, que tem a placa. Enterraram e tudo, está tudo enterrado, com a placazinha, está lá. Mais coisas da Liga, mas tantas. O primeiro posto médico, de certeza das redondezas, foi construído no Ortiga, onde o Dr. Tropa, de Belver, o Dr. João de Matos, de Alvega, e o Dr. Patrício de Ortiga, de Mação, iam dar consulta. Naquele edifício que foi destruído, que era junto à escola, onde é hoje o largo da Junta de Freguesia, estava lá o que foi construído, o edifício para esse efeito. E foi notificado, foram informados todos os médicos, através da Junta de Freguesia, porque a Junta de Freguesia depois assumiu a gestão do espaço, né? Oficiou a cada um dos médicos a dizer-lhe para eles acertarem entre eles que dias é que iam lá dar a consulta, sem encargos nenhuns, porque a limpeza, a água, tudo aquilo que fosse necessário, a Liga assumia. Portanto, e mais coisas, mas isso fica para daqui a um ano. Fica daqui a um ano que conversamos sobre isso. Muito bem, então vamos continuar então com Ortiga.
E então temos aqui algo que vocês não conseguem ler, mas eu digo-vos o que é. É a ata da Constituição da Comissão Paroquial Republicana de Ortiga, constituída por indivíduos. Isto, estamos a falar em aos 6 dias do mês de janeiro do ano de 1909. Então, o José António Branco, o Joaquim Fernandes Martins, o Joaquim Dias Frade foram os promotores da reunião, em casa, é pena, mas foi em casa do alfaiate Manuel Madrinha. E nomearam logo ali como presidente o Justiniano Mendes Raimundo, proprietário. O vice-presidente o Vicente Lopes Melo, também proprietário. O secretário José Justiniano Mendes Raimundo, ferrador e proprietário. Tesoureiro Manuel de Oliveira Morato, comerciante. Vogal Manuel Alves Madrinha, alfaiate. Substitutos: Severino Pedro, carpinteiro e proprietário. José Chambel Júnior, pedreiro e proprietário. Francisco Mendes Raimundo, proprietário. Eu estou-vos a ler aquilo que não conseguem ler da coisa. Mas eu trago como prova, efetivamente, do facto. E quais eram os objetivos deste grupo? Naturalmente que haveria objetivos políticos, naturalmente, né? Mas o grande objetivo deles não era esse. O grande objetivo deles era funcionarem como um corpo, onde não havia nada, porque na Ortiga não havia nada, não havia organização nenhuma, era funcionarem como um corpo que trabalhasse no sentido de criar as condições, quer materiais, quer políticas, quer materiais, para a Ortiga poder vir a ser freguesia. Portanto, o objetivo inicial, estamos a falar, portanto, em 1909, o objetivo inicial era já levar a que a Ortiga fosse freguesia. São eles que efetivamente... há aqui um dado importante que também vai desfazer algumas questões, que é, aqui nesta ata, no final, é dito o seguinte, que vocês não conseguem ler, mas eu leio. É dito que, do facto, é aprovado dar-se conhecimento ao diretório do Partido Republicano Português em Lisboa, à Comissão Municipal Republicana de Mação e à imprensa local e regional. Ora bem, há aqui uma referência ao facto de, pelo que está escrito, Mação Vila teria também a sua Comissão Municipal Republicana, sob a qual não localizamos qualquer documento para lá desta referência. Mas se é feita a referência, quase de certeza que ela existiria, naturalmente, porque senão não teriam feito essa referência. Isto porque já vi escrito que foi a primeira Comissão Republicana. Não. A nível de freguesias, poderá ser. A nível de Conselho, está visto que até eles próprios, na Comissão, na primeira ata, na ata da Constituição, reconhecem que deveriam dar conhecimento, chamemos-lhe obediência, né, a uma Comissão já municipal republicana. 1909, doutor? Sim. 1909? É. Anterior à implantação da República? Muito anterior, sim. Anterior à implantação da República. Aliás, faço um esforço e leio. Não se consegue, não se consegue. É bom, diga. Sim, isso é verdade. Mas isso era o senhor Vitorino, para nós o tio Vitorino. Pronto, exatamente. Ora, foi aos 6 dias do mês de janeiro do ano de 1909. Posso lhe ceder, posso que lê-se com dificuldade, mas lê-se. Reparem, há aqui depois um aspecto, eles foram trabalhando, já vamos a seguir, já vamos ver que eles foram trabalhando. Mas há aqui um aspecto que é quando a política se envolve nestas coisas todas.
Em 1911, aconteceu um facto importante. Foi em outubro de 1911. O Partido Republicano Português, reunido em Congresso, não se entenderam. Nesta coisa da política, sempre foi assim, não se entenderam. E dali saiu uma cisão da qual em 1912, o António José de Almeida fundou o Partido Republicano Evolucionista. E, por outro lado, também em 1912, o Brito Camacho forma o Partido da União Republicana. Por sua vez, o Afonso Costa herda a estrutura do Partido Republicano e funda o Partido Republicano Democrático Português, ao qual vem aderir a Comissão Política Republicana de Ortiga. Ora bem, por que é que faço referência a isto? Eu faço referência a isto porque, em Mação, eventualmente, aquela referência que eu fiz há pouquinho, de haver cá a Comissão Política, é que cá, em Mação, aderiram ao Partido Evolucionista. Logo, estão a ver? Quer dizer, uns que trabalhavam no sentido de conquistar, de levar a que a Câmara os apoiasse a fazer alguma coisa na Ortiga, no sentido não é, de um momento para o outro, com a decisão que eles tomaram de aderir, eles, Comissão Política Republicana da Ortiga, de aderir ao Partido Republicano, do Afonso Costa. Estes daqui, ao Partido dos Integralistas, claramente ficaram em oposição. Claro que nestas coisas quem ficava sempre a perder, vocês sabem quem, não é? Eram sempre os mesmos, os mais fraquinhos. Mas pronto, desta decisão de aderirem ao Partido Republicano, quem é que fazia parte? Lá voltamos outra vez. José Mendes Raimundo, Francisco Mendes Raimundo. Eu estou a ler daquilo que não se consegue ler da coisinha da miniatura. O Severino Pedro, José Chambel Júnior, o Joaquim Mendes Raimundo, o Manuel Mendes Raimundo, o Eleutério Mendes Rito, o João Marcos, o Severino de Matos, o José Augusto Mesquita, o Manuel Ambrósio, o Martinho Marcos Faustino, o Lucas Eusébio, o Manuel Eusébio, o Luís Alves Madrinha, o José Chambel Sénior, o Rafael Maia, o Manuel Lopes Cordeiro, o Alexandre da Rosa, o Joaquim de Oliveira Fontes e o Joaquim Henriques de Carvalho. Vamos lá ver. Eu li estes nomes todos porque alguns deles dizem-nos alguma coisa. Conhecemos-los ainda. Nós conhecemos, sabemos quem eram. E só por isso é que estou a ler. Mas, reparem, eles ao aderir ao Partido Republicano, quando Mação tinha aderido aos evolucionistas, naturalmente, para eles, sobrou uma coisa interessante. Vejam até que ponto o Francisco Serrano, que era um homem que até defendia a Ortiga, como assinando sempre no jornal como o velho maçanico, não é? Era, não é? Portanto, ele tem, em 1924, há uma discussão interessante entre as pessoas, entre os penhascosenses que eram contra a criação da freguesia de Ortiga e os de Ortiga que defendiam a criação da freguesia. De facto, o Francisco Serrano tem um artigo muito interessante num jornal, dizendo que não faz sentido nenhum a discussão que Penhascoso está a levantar, porque efetivamente estamos a falar de uma localidade que tem todas as condições para vir a ser freguesia. Mas escrevi então também sobre este aspecto da adesão e dos prejuízos, chamemos-lhe, ou das questões menos positivas que vieram para a Ortiga em relação à decisão que eles tomaram lá em baixo, é que em Mação, segundo Francisco Serrano, em 19 de outubro de 1912, apareceu o primeiro número do semanário Liberdade, sob a direção do Dr. João Calado Rodrigues. Foi órgão do Partido Evolucionista de Mação, cuja política defendeu com calor e mestria. Ora bem, estamos a falar do Dr. João Calado Rodrigues com grande peso político também junto da Câmara Municipal. Meus amigos, claro, ficámos, a rapaziada da Ortiga, desculpem a expressão, ficaram a falar sozinhos. E a partir daqui, é interessante que a partir de 1913, a última ata é de 1913, desaparece completamente qualquer referência à Comissão Política Republicana. Eles trabalharam noutro sentido,
e conseguiram levar por diante os objetivos deles noutro tipo de organização. Lutar pela criação da Ortiga, da freguesia da Ortiga, implicava, antes de mais, trabalhar-se no sentido de criar as condições legais, físicas, estruturais, socioeconómicas e políticas exigidas pela lei. Pronto. Esse trabalho veio de facto a ser realizado pela comunidade ortiguense, todos os ortiguenses, sob a liderança da Comissão Política Republicana primeiro e depois, a partir de 1920, pela Comissão de Melhoramentos da Ortiga. Como veremos adiante, no preâmbulo do diploma que cria a freguesia, é reconhecida a plena existência dessas condições. Ora bem, de qualquer forma, ainda em 1911, reparem, eles fazem aquilo que falámos há pouquinho. Eles, Comissão Política Republicana, faz aquilo que nós falámos há pouco. É, junto do Governador Civil, solicitar que ele, junto do Ministério, crie a escola feminina de Ortiga, que não existia ainda. E indicam, é aqui nesta que eles indicam, que têm 45 crianças do sexo feminino em idade escolar. E os do Monte Novo, não sabemos quantas serão, porque parte do Monte Novo pertence à freguesia de Monção. Do mesmo modo, investem, e aqui investem fortemente, estamos a falar em 1912 ainda, mas desde 1911 que eles vinham trabalhando no sentido de construírem o cemitério. Há coisas extremamente interessantes que eles decidem numa Assembleia em 11 de junho de 1911, decidem avançar com a construção do cemitério. E já ali deixam escrito cemitério para as pessoas de Ortiga e para as pessoas de Monte Novo, porque não faz sentido nenhum haver um cemitério depois na Ortiga, não faria sentido, e depois nós vamos ver à frente que não fazia. Claro que ele aqui, nesta referência, não é assim? Era só ainda a mera intenção de avançarem com o cemitério, tendo, de qualquer forma, já, e há documentação sobre isso, tendo já em poder deles uma plantazinha do cemitério com as medidas necessárias que tinham pedido ao João de Oliveira Casquilho, e é um nome que eu tenho focado aqui pouco, mas temos que continuar a focar, que tinham pedido ao João de Oliveira Casquilho para ele lhes fazer chegar. E ele assim fez. Ele, efetivamente, arranjou um desenho, eles não conheciam o desenho, mas eles pegaram nele e fizeram-no chegar à Câmara Municipal para que, quer a Câmara Municipal, quer o delegado de saúde da época, se pronunciassem sobre as condições, sobre o projeto em si. Claro que eles tinham a intenção, e sempre esperaram, que a Câmara ou alguém oferecesse algum dinheiro, não é? Mas isso não veio a acontecer e já vamos ir à frente. Portanto, aqui neste já indicam que foram comprados 2 lotes de terreno na zona do Val do Brunheiro e que, portanto, serviria para implantar o projeto. Aliás, os valores até os conhecemos também. Portanto, desta população local é que esta comissão pode construir o cemitério e que há muito projeto a fazer, o qual servirá para Ortiga e pequena parte do Monte Novo, pertencente à freguesia do Panascoso e local para isso, representado, pronto, na zona do Val do Brunheiro, próximo do caminho do Val do Brunheiro. Esta aqui, trago-a por curiosidade. Sabem porquê? Porque é demonstrativa já do conflito que existia entre a Comissão Paroquial, entre a Comissão Republicana e a própria Câmara Municipal. É que ele escreve assim: aos 4 dias do mês de janeiro de 1912, reunida a Comissão Política Republicana de Ortiga, Conselho de Monção, na sua sala de sessões, aí o seu presidente, referindo-se ao cemitério, disse que antevia obstáculos e que era forçoso combater pela melhor maneira, sendo um desses entraves, se assim pode ser considerado a relutância da Câmara.
vírgula, para melhor, do seu indigno presidente, em ceder para esta obra 40 mil réis que havia votado e foram superiormente aprovados para Caminhos da Ortiga, quando nenhum dessas aplicações lhe deu e que, em qualquer dos casos, ou em ambos, produziu uma falta considerável. Portanto, achava sobre modo inconveniente, pronto. Quer dizer, tinha sido aprovado no orçamento da Câmara 40 mil réis para Caminhos na Ortiga que não foram aplicados. E eles, estamos a falar em janeiro de 1912, portanto, deduzo que teria sido em 1911, não é? Como não foram gastos em 1911, logo no início do ano de 1912, vieram a correr junto à Câmara Municipal para a construção do cemitério. Eles deram-lhe a nega. E reparem, o indigno presidente, por acaso, nós sabemos quem é, omitimos depois, porque para não ferir suscetibilidades. É claro que, face a uma situação destas, eles próprios, numa outra sessão, avançaram para o peditório, a nível de toda a comunidade, de toda a Ortiga. O Afonso está-se a rir, ali o nosso amigo Afonso está-se a rir, porque foi ele que me cedeu a cópia destas coisas. Eu só tirei, fazem parte, atenção, ouçam, fazem parte destas listas, cento e muitas pessoas, perto de 200 pessoas, uns de uma forma, outros de outra e tal. Eu coloquei aqui porque cá temos logo o seu casquilho com 50 mil réis. Na época, 50 mil réis, em 1911, 1912, portanto, janeiro de 1912, era muito dinheiro. Portanto, os outros para os caminhos eram 42 mil, reparem, e ele, do bolso dele, deu 50 mil. Depois vem muito mais gente da Ortiga, uns que nós conhecemos, outros que não, mas tiveram sempre outra faculdade, que foi a de que alimentar todas as pessoas da aldeia que saíam à sua vida porque não esqueciam as raízes. E em situações destas, eles estavam sempre presentes. Portanto, podemos dizer, e até porque está escrito, foi às expensas próprias que a comunidade da Ortiga comprou o terreno e construiu o seu cemitério. Aqui, esta sessão de 11 de novembro de 1913, trago-a por curiosidade, porque é a última reunião de que há notícia e documento da Comissão Política Republicana. Só por isso é que vem cá. Só que, entretanto, isto não há coisa sem senão. A 16 de maio de 1922, portanto, e satisfazendo uma decisão da Câmara Municipal de 26 de abril de 1920, melhor dizendo, é criada a Comissão Promotora de Melhoramentos Locais no Ortiga. Portanto, vamos lá ver. A Câmara tinha que jogar com o pau de dois bicos, quer dizer, agora, que interlocutores é que temos lá? Nenhum, não há. Não. Só que acontece sempre coisas interessantes, que é, quem não está no terreno não percebe bem. Foi criada a Comissão, ela foi. Mas vocês querem ver quem é que fazia parte, quem é que foi nomeado? Nomeado pela Ortiga. Porque eles aqui nomearam 2 ou 3 pessoas. Só que eles depois no Ortiga, 2 são poucos. Temos que juntar mais, não é? Então, reparem, não, está mal. Não é aqui. Quem é que eles vão buscar? Vão pôr ali. Vão buscar para presidente da Comissão João Consolado. Para secretário José Justiniano Mendes Raimundo. Não ouviram este nome já esta noite? Já ouviram? Fazia parte da Comissão Política Republicana. Para tesoureiro Manuel Alves Madrinha. Já ouviram este nome, não é? Até era na casa dele que se faziam as reuniões da Comissão Política Republicana. E depois como vogais, Vicente Consolado, Francisco Marques Serafim, Manuel Pires Rosendo. É uma novidade. Manuel Pires Rosendo, que era oficial do Exército, este sim é uma novidade, que estava em Lisboa, portanto, estaria bem posicionado para, enfim, para derrubar algumas barreiras a nível central.
Francisco Mendes Raimundo, que era proprietário, e o Severino Pedro, que também está em todas, como o meu avô, o José Chambel Júnior, também está, carpinteiro. Trabalhava-se assim na continuidade e com esta comissão que respondia diretamente perante a Câmara Municipal, não dependendo da Junta de Freguesia de Pinhescoso. Portanto, a Câmara Municipal criou esta comissão, nomeou um ou dois, entre eles o João Consolado, para presidente, e deixou, depois, ao critério deles lá em baixo, a organização. E deu-lhes essa faculdade, é que não articulam diretamente já com a Junta de Freguesia de Pinhescoso, articulam diretamente connosco. É claro que da documentação que nós vamos tendo acesso é que quando os de Ortiga foram confrontados disseram, mas como? Para depender da Junta de Freguesia vocês nem pensem. Não, dependem diretamente de nós. Pronto. Então eles aceitaram e esta comissão, de facto, consegue aquilo que, como assumidamente a política, tendo políticos, mas com uma mensagem apolítica, consegue efetivamente conciliar vontades. E nós encontramos comunicações até de gente de fora do país a contactar com eles, a disponibilizar, a mandar-lhes dinheiro, a disponibilizar a sua ajuda para aquilo que for necessário, no sentido de levar por diante o que era necessário fazer em Ortiga. É claro que nada disto é feito ao caso. Isto tinha uma retaguarda forte. E essa retaguarda forte, olha, a Ortiga reconheceu isso em 1925, ainda em vida do João de Oliveira Casquilho, que foi um dos grandes mentores, efetivamente, da criação da freguesia, mesmo a nível político, com grande aproximação a um deputado da época que era do ciclo de Tomar, e a nível financeiro. Portanto, isto aí não tem dúvida absolutamente nenhuma. Reparem, esta fonte que vocês veem aqui, e é pena ela já não estar assim, ou ainda não estar assim, outra vez, esta fonte aqui foi oferecida integralmente, a nível financeiro, integralmente com os dinheiros do João de Oliveira Casquilho, que trouxe a água, mandou exploraram a água lá na Cova das Figueiras, na Cova das Figueiras, né? na Corga das Figueiras, junto ao Val Grande. Estamos a falar de quilómetros, né? Quilómetros de manilhas, quilómetros de trabalho, de valas, e que, com todo o gosto, o homem veio cá oferecer à Ortiga. Aliás, há um documento escrito em que publicamente ele oferece e entrega ao povo de Ortiga a fonte. Vou dar aqui uma chega, que estamos a falar em 1923. Isto é de 1923, hein? Não havia junta de freguesia sequer ainda. 1923. Como vos disse há pouquinho, entre os apoios financeiros que dava, quer para o cemitério, quer para isto, quer para o largo, para a aquisição dos terrenos do largo, quer para aquilo que lhe pediam. Ele estava sempre disponível e o bolso estava aberto. Há um aspecto que, em relação a ele, nós um dia podemos abordar mais em pormenor, porque temos elementos para isso, que é, porque é que, e eu ouço muitas vezes isto na Ortiga, porque é que na Ortiga não foi construída aquela celeberrima igreja que o João de Oliveira Casquilho, pois, está bom. Isso tem uma história que não vem para aqui agora, mas depois nós contamos. É que, entretanto, já havia outras famílias envolvidas, estou a falar familiares dele, envolvidos no processo, e há mesmo uma comunicação da Liga já então, para ele, escrita, a dizer que tiveram uma reunião na varanda da dona da Maria do Rosário, e que os responsáveis pela confraria acharam que não era dignificante a confraria trabalhar em conjunto com a Liga e dar satisfação à Liga
dos gastos que se iam fazendo. É claro que, faça uma comunicação destas, um homem que sempre esteve ligado a todas as organizações da Ortiga, procurando fazer pontos e ajudando, pois, acabou. Acabou. Completamente. Mas isso são contas de outro rosário. Ora bem, o que é que efetivamente, temos falado, condições, o que é que efetivamente a lei número 621, de 23 de junho de 1916, apontava como necessário, e estamos a falar da primeira lei que, logo a seguir à separação de poderes, igreja e autoridades civis, né? A que é que tinha que obedecer a criação de uma freguesia, que não é uma paróquia, né? Da freguesia. A freguesia civil. Ora bem, eles dizem aqui no artigo 1º, vocês veem tudo, a criação dos novos conselhos, também funcionava para os conselhos, naturalmente, deve ser requerida por um terço e votada por 2, pelo menos, dos cidadãos eleitores da freguesia. Portanto, tinha que haver, e houve, de certeza, no caso da Ortiga, a auscultação pública àquela gente. Ficar um novo conselho, eu continuo a ler, depois vão ver que faz todo sentido. Ficar um novo conselho composto de 10.000 habitantes, pelo menos. Terceiro, mostrar que disporá dos meios de receita por contribuição predial indispensáveis para a satisfação integral dos encargos obrigatórios. Quarto, provar que os conselhos de origem não sofrem redução abaixo do mínimo marcado no número 2 deste artigo, que era os habitantes. Nem ficarão privados de recursos para os seus encargos. Artigo 2º. As paróquias civis passam a ter a denominação oficial de freguesias, designando-se por junta de freguesia o corpo administrativo até agora denominado junta de paróquia, que era diferente. Depois, artigo 3º, que é o que nos interessa. É aplicável à criação de novas freguesias o disposto nos números 1, portanto, saber a vontade das pessoas, o número 3, mostrar que disporá dos meios de receita por contribuição predial indispensáveis para a satisfação integral dos encargos obrigatórios. E aqui é bom recordar, aqui é bom informar que tudo aquilo que se pagava, não era CISA, mas que se pagava para o arranjo dos caminhos, para isto, para aquilo, para aquilo e tal, era para essa junta de freguesia aplicar na conservação dos caminhos, portanto, isto era um exemplo, haveria outros com certeza. E o do número 4, que é provar que os conselhos de origem, quer dizer, neste caso, provar que a freguesia de origem não sofre de redução abaixo do mínimo marcado no número 2 deste artigo, nem ficarão privados de recursos para os seus encargos. Portanto, a freguesia de Peniscoso, quando estamos aqui a falar, não podendo, porém, constituir-se com menos de 800 habitantes. Portanto, quer Peniscoso ficou com mais de 800 habitantes, ou no mínimo com 800, assim como a Ortiga, pela sua auscultação e pelo recenseamento, também tinha no mínimo, os tais 800 habitantes exigidos. Isso mesmo é reconhecido no decreto que funda e cria a Junta de Freguesia de Ortiga, que é o decreto-lei número 15.324, um maroto de um decreto-lei de 31 de março de 1928, que vai ser publicado algumas 3 vezes, mas depois já vamos explicar porquê. Tem dos habitantes, vejam, eu leio só a introdução para verem que corresponde à lei. Tem dos habitantes da povoação de Ortiga, freguesia de Penascoso, do Conselho de Mação, Distrito de Santarém, representado superiormente no sentido de se constituir em freguesia independente, considerando que a povoação de Ortiga possui já hoje um elevado número de habitantes, mais que o necessário para poder ser convertida em freguesia, considerando que a aludida povoação dispõe dos precisos recursos para se poder administrar com relativa independência, e assim é que, entre outros melhoramentos locais, tem já um cemitério público, reparem, vejam, porque as dificuldades, não é? Um posto de registro civil, e uma estação postal. Portanto, atendendo às informações oficiais favoravelmente prestadas pelo competente Governador Civil de Santarém, que confirma a experiência daquele povo, usando da faculdade que me confere o número 2 do artigo 2º do Decreto 12.740 de 26 de novembro de 1926, sob proposta dos ministros de todas as repartições, e por bem decretar para valer como lei o seguinte, e aqui vem a seguir, pronto, a criação da freguesia de Ortiga. Portanto, durante estes 18 anos, o que estes homens todos, quer da Comissão Política, quer da Comissão de Melhoramentos, quer os grandes apoios do João de Oliveira Casquilho, que andaram a fazer foi criar estas condições. Parece ser uma coisa simples, não é? Mas vejam
como, por exemplo, a questão do cemitério é aqui bem referida. Cemitério que em dada altura é escrito assim. Não tenho aqui, mas recordo. As pessoas que andaram a trabalhar para o Ministério, para o cemitério, foram, como vos disse há pouquinho, os homens da Comissão Política Promotora de Melhoramentos da Freguesia e da Comissão Política Democrática. Pois é, quem construiu e a entidade que construiu integralmente o cemitério, como já vos disse, foi com verbas da Ortiga e foi ainda sob a tutela da Comissão Política Republicana. O presidente, o tesoureiro da Comissão Política Republicana era o José Augusto Mesquita. O José Augusto Mesquita, que era um ferroviário, pronto, lá está, a linha do comboio, não é? Também a funcionar como conhecer outros mundos e abrir ideias, mas assumiu por inteiro, e toda a documentação aponta que ele assumiu por inteiro a condução dos trabalhos e depois também pagava, depois de autorizar, das despesas serem autorizadas pelo Presidente da Comissão Política. Portanto, aquilo era gerido ali aos reis, não é? Só que o cemitério terminou a conclusão em 1912, fins de 1912, princípio de 1913, portanto, por ali, janeiro, fevereiro de 1913, e durante quase um ano, as pessoas da Ortiga e do Monte Novo também, as pessoas da Ortiga tinham que vir trazer os seus mortos, os seus falecidos, ao cemitério do Pozinho Viscoso, com o cemitério a vê-lo, não é? E os de parte do Monte Novo tinham que vir trazer ao cemitério de Mação, porque eram da freguesia de Mação, a ver também o cemitério, não é? Bom, isto foi assim até ao dia 23 de dezembro. Isto foi assim até ao dia 23 de dezembro de 1914, exatamente. Até ao dia 23 de dezembro de 1914. Porquê? Porque no dia 23 de dezembro de 1914 morreu o José Augusto Mesquita. E meus amigos, ali é que foi uma carga de trabalhos. Nós não assistimos, mas calculamos que é, este vai ser enterrado ali. Nem que o diabo tussa, este vai ter que ser enterrado ali. E todo o povo em pé de guerra não vai para Penhascoso, este vai ser enterrado ali. Pronto, e vocês estão a ver, quer dizer, se calhar o seu bispo, o seu padre, o seu delegado de saúde, aquela gente toda a correr de um dia para o outro, a ir benzer o terreno, a fazer aquilo tudo, e pronto. E o cemitério, no fundo, foi inaugurado com o enterramento do primeiro indivíduo lá, no dia 24 de dezembro de 1914. A sepultura número 1, que ainda hoje lá está. Ainda hoje lá está e acho que sim, que deve lá manter-se ad eterno, até ver cemitério. Portanto, esta curiosidade, que não é curiosidade, mostra também aquilo que estávamos a falar há pouco. É o espírito coletivo daquela gente. Então, quem andou a trabalhar nisto, né? E reparem, algo que não fazia sentido. Então as pessoas a ver um cemitério tinham que vir, e sabem que naquele tempo não havia carro, não é? Ou vinham numa carroça, ou vinham em cima de um burro, em cima do esquife, 10 km de lá até aqui, ou não sei quantos quilómetros de lá até Penhascoso, uma coisa horrível. Mas foi assim que aconteceu quase durante um ano, até que o infeliz do José Augusto, chegou o dia dele e foi à vida. Ora bem, agora gostava-vos de abordar uma outra questão, que é o quê? Que é a questão dos limites, que nós falamos há pouquinho.
falamos há pouquinho dos limites, não é? Pois bem, o decreto-lei de 31 de março de 1928 foi publicado 3 vezes. E foi publicado 3 vezes porquê? Porque em cima da hora, havia sempre, junto do seu ministro, alguém, junto do seu ministro, junto do governador civil, e o governador civil a fazer chegar lá abaixo uma alteração. Não está bem, está bem. Eu fui pegar uma delas, que era a mais gravosa, que inclusive a Comissão respondeu, a Comissão Política respondeu, deve ter tido conhecimento, alguém lhe deu conhecimento, e eles responderam, e não foi levado a efeito, naturalmente. E o que era? É que a própria Câmara Municipal, e isto que aqui está, é parte de um documento da Câmara Municipal, neste caso só que nos interessa, diz ao Sr. Governador Civil que não estava bem, que de facto aquilo que foi publicado na primeira vez não estava correto, não estava de acordo com aquilo que eles, Câmara, defendiam, e então diziam que a delimitação estava muito bem. Aqui a nível do Val da Abelha, houve ali umas coisas que teve que se mudar, depois em vez de ser de um passou para o Val Francisco, em vez de ser no outro vale, porque não sei o quê, mas estamos a falar de questões de pormenor. Lá a poente é que era mais complicado. Porquê? Eles entendiam que no limite com a Ribeira de Eiras, todos sabem qual é a Ribeira de Eiras, não é? A Ribeira de Eiras é esta que passa, que aqui chamam do Codouro. Quando chega lá abaixo, é junto à estação de Alvega Ortiga, não é? Exatamente. Junto à Ribeira de Eiras, corte por uma linha, e o norte por uma linha que parte do caminho público que vai do Penhascoso ao Cais de Alvega, estão a ver onde era? Ao Cais de Alvega, na margem direita do Tejo, saindo do centro do Val Pastor, em direção aos vertentes do Val da Colmeia, Alto do Fojo, vertente direcionada entre a Branha, isto é lá por cima, e o Val Cimeiro, entre a Bacelada e as Hortas da Fonte, vertente de Pelingrana até ao moinho da Maria, ou Mariana Faustina, Justino. Poente, e é aqui que é a comunicação, pelo caminho público que vai do Penascoso ao Cais de Alvega, na margem direita do Tejo, e sul, pelo Rio Tejo, entre o Cais de Alvega e Ribeira de Eiras. Estão a ver qual é a Ribeira de Eiras, que é esta aqui de cima. Assim, à partida, o João está a falar, não estou a perceber. Pois não, é que a estação de Alvega Ortiga e o Cais de Alvega ficavam na zona e na área do Penhascoso. Aliás, depois já há esclarecimentos, até pela Junta de Freguesia, em telegrama que manda para o seu Governador Civil, dizendo que é impensável, a freguesia somos nós. Vão criar agora uma nova freguesia e retiram-nos a estação de Alvega Ortiga e o Cais de Alvega. Ficamos sem ligação por rio a Alvega, ao Concelho de Abrantes. Vejam, claro, depois há uma resposta da Comissão Política Republicana e, de facto, o Governador Civil não deu asa a isto, não é? E foi pela situação anterior que já estava definida, que era, efetivamente, a sul e a poente, portanto, seria a Ribeira Fria. A Ribeira Fria, exatamente, o Rio Frio. Mas vejam porque é que houve tantas, foram 3. Uma aqui em cima, por causa do limite, que não era no Vale não sei do quê, passava a ser no Val Francisco, porque o de cima, o Val da Abelha, ficava integrado, estás a ver? E este aqui era o do lado de baixo, mas era o mais gravoso. Ouçam, ata número 22, e esta ata número 22, entretanto,
Como compreendem, estava criada, como compreendem, estava criada a Junta de Freguesia de Ortiga e estava tudo ok, pronto, tudo bem. Com aquelas 3 correções de coisas, muito bem. Esta ata número 22, entramos agora num campo interessante. Aos 4 dias do mês de agosto de 1929, no ano depois, portanto, da criação da freguesia, a Comissão de Melhoramentos deliberou por unanimidade dissolver-se para fundir-se na Liga de Defesa dos Interesses e Melhoramentos da Freguesia de Ortiga. Ainda o nome ainda não estava bem definido. E, ao mesmo tempo, fazer a entrega de artigos à excelentíssima direção da Liga de Defesa dos Interesses e Melhoramentos da Freguesia de Ortiga, os quais constam de uma bomba de relógio, um espaço, cuidado, não é nenhuma bomba de relógio, nada disso, era para medir a água da fonte, se estava com pressão, se não estava, era para esse tipo de coisa. 2 pedaços de cano, um curvo e um direito para a limpeza dos canos da fonte, 2 chaves, uma de apertar canos e outra de abrir tampões, enfim. Porquê é que trago isto aqui? Trago isto aqui novamente para demonstrar a forma pura, franca e associativa com que trabalhavam na Ortiga. Estes verificaram que a sua missão estava concluída. A sua missão, enquanto órgão dependente e ligando-se à Câmara Municipal de Mação, estava concluída. Então nada melhor que se a Liga tinha sido criada, a Liga Regional de Melhoramento de Ortiga tinha sido criada em abril de 29, né? Eles em agosto dizem, já não faz sentido, conheciam os objetivos da Liga, conheciam os dirigentes da Liga, conheciam todos, se calhar alguns deles eram já sócios da Liga, não faz sentido, pá. Então nós vamos entregar o que temos à Liga, vamos entregar a nossa missão e o nosso papel à Liga, comunicamos isso à Câmara, entregamos isto tudo e fica o caso armado. E assim foi, e assim fizeram, e elaboraram a última ata, da qual está escrita a coisa. O que também não é esquecido, isto eu vou relembrar, mas tenho estado a dizer isto ao longo da noite, o que também não é esquecido, mas agora visto, embora seja uma leitura de puro determinismo, porque cada um é como é, naturalmente, como um produto do meio em que se move, isso foi formando, ajudando-nos a aprender o porquê das coisas no universo da sua ação. Se calhar todos nós, que aqui estamos, temos esse espírito coletivo. Somos sócios da Liga, somos sócios da cooperativa, somos sócios do disto, somos sócios da Ortiga, então eu identifico-me com esses objetivos. E como escrevia o filósofo espanhol José Ortega, em 1914, nas Meditações de Dom Quixote, eu sou eu e a minha circunstância. E substituam este eu por nós. Nós somos nós e as nossas circunstâncias. Estou aqui, se calhar, porque as minhas circunstâncias o permitiram e contribuíram para isso. A história é uma coisa chata, mas obrigado pela vossa atenção, está bem? Obrigado. Acabou. Se me permitem, só um apelo, que vem no seguimento daquilo que falávamos, que os homens e as mulheres da Ortiga, nos quais orgulhosamente me incluo, sabem ser dignos do passado e hoje, como então, nos unamos em torno da execução dos projetos que, transversais a toda a comunidade ortiguense, estão em desenvolvimento ou em vias disso na nossa terra. E são bastantes, que eu conheço alguns. Obrigado pela vossa atenção. Sim, então, as perguntas que entenderem. Há uns dias procurava a origem das palavras aldeias e nossas aldeias e procurando a da Ortiga via em determinados sítios que a origem da palavra era grega e que isso representava, como aqui na Ortiga havia muitas coisas na antena antiga havia um jogo que se chamava Ortigopia e que dizia que esse jogo consistia em bater codornizes à mão.
Ora bem, eu digo assim, vou estar com o doutor Filipe dia destes, e ele, deve ter sabor, vai explicar o que é isto de bater calorias à mão, quer dizer. Pois. Eu conheço essa hipótese, vamos ver. A história e o que nós estivemos aqui a fazer, se calhar os senhores não se aperceberam, mas em alguns aspectos foi reescrever a história. A história, como compreendem, nunca está concluída. Nós não conseguimos reconstituir algo que aconteceu há 100 anos atrás ou há 90 anos atrás. Pela documentação tentamos perceber, não é assim, o que é que terá acontecido. Eu conheço essa variável e posso lhe dizer que essa hipótese é retirada mesmo daquilo que nós designamos em história a mitologia grega. Se for lá, vai encontrar uma deusa que efetivamente era uma senhora que conseguiu não sei o quê, transformou-se em codorniz e foi para uma ilha grega que ainda hoje existe, nem digo o nome dela, que não vale a pena, mas pronto, essa hipótese é retirada da mitologia grega. Há outras mais antigas até, que apontavam que seria porque havia muita erva muitas ortigas lá. Eu levanto outra e ando a estudá-la e vou ver se consigo chegar lá. Todos vós, pelo menos na escola, se calhar ouviram falar num instrumento que era a balestilha. A balestilha funcionava com base em quê? Naquilo que era designada na época a altura ortiva dos astros. E o que é isso? Era uma placa, né, que eles apontavam ao astro e sabiam do lado que ele tinha nascido, naturalmente, né, e levantavam e em função do ângulo eles conseguiam ir sabendo, ir registando e sabendo em que locais é que estavam. Estamos a falar do mar, não se vê mais nada senão água e astros. Bom, portanto, a balestilha orientava-se pela altura ortiva dos astros. E o que é que quer dizer ortiva? Ortivum, vem do latim, quer dizer nascer de novo ou a nascente. Bom, a ortiga, se eu estiver em Abrantes e no Castelo de Abrantes, eu olho para cima e a ortiga fica a nascente. E em relação ao rio também fica para o lado nascente. É assim, não é? Todos os nossos campos, quer da Alvega, quer da Ortiga, quer de Abrantes, foram ocupados e povoados, não é assim, por romanos. Não terá aqui outra hipótese? Não será que aquele terreno, aquele território que ficava e depois foi termo de Abrantes desde a Idade Média, não é? Pertencia à Idade Média, até esta época que nós estivemos aqui a falar, não é? Em 1800 e tal, chegou a ser do Conselho de Abrantes, portanto, assim como Pinhas Coisas. Portanto, uma hipótese que eu coloco é, por que não? Porque se calhar era uma zona que estava à ortiva, eu não falo latim, tenho que falar isso com o Padre Amândio. Estou a brincar, mas é sério. Portanto, era para nascente. Portanto, é uma hipótese que eu estou a estudar, que eu estou a explorar, mas é como tudo, como vos disse, né? A história reescreve-se, vai-se pensando sobre ela. E qualquer investigador não leva a mal, pelo contrário, perante a documentação, não leva a mal corrigir a sua opinião. Vê o documento e diz, olha, está certo, não tive acesso a este documento, se tivesse, também interpretava da mesma forma. Portanto, há aqui como é que é dizer, este reescrever o nosso passado a todo momento. Eu gosto, há quem não goste, mas, por acaso, lá em casa, não se zangam de eu passar muito tempo calado, porque, conversando, não conseguimos raciocinar muito, não é? E então, falando, entendemos. Mais questões? Se não há mais questões, se calhar, das duas, uma. Ou fui muito exaustivo e tirei as questões, está toda a gente cansada e não querem mais coisa. Obrigado pela vossa atenção e até à próxima, está bom?